Eita, que a gente já chegou já. Pronto, vamos começar assim. A proposta chegou. Vou até limpar aqui, né? Quando fala em dinheirinho pro esporte é sempre bom. Mas já recusada, tá? O Pafos, time da primeira divisão do Chipre, o campeonato chipriano, não só sondou, não só se interessou, foi pro algo mais. A gente trouxe aqui a informação primeira dada pelo Felipe Luna, tá? Grande amigo, grande abraço pro Felipe Luna. Confirmada pela NE45, que descobriu hoje, há 20 minutinhos atrás, que o Pafos fez uma proposta de 8 milhões de reais pelo Fábio Matheus. A proposta foi mandada em euro, mas convertida do euro para o real, ficou em torno de 8 milhões de reais. Nicolas, vai? Como é que tá tendo? Tá tendo negociação ainda? Não. Não abriu negociação o Sport, não abriu negociação o staff de jogador e muito menos interessou o atleta. E não interessou o Sport. A reportagem ainda conta que o Sport fez uma contraproposta, também não ocorreu. A contraproposta do Sport, algo que eu fui atrás, é muito fora da casinha do valor primeiro oferecido pelo Pafos do Chipre de 8 milhões. Então também eles não iriam aceitar. O Fábio, de 20 anos, é um jogador que hoje é um xodozinho do Sport, apesar de não estar sendo relacionado, mas veio grande parte do primeiro turno para cá sendo titular, no lugar do Fabinho. O Fabinho machucado, ele estava lá, mesmo o Fabinho já como titular, ele estava lá. Enfim, o jogador, o staff e o Sport não querem. Por quê? O que eu disse a vocês naquele vídeo aqui no nosso canal? Vocês lembram? Eu disse, ó, o Pafos, sendo o Fábio, não me interessaria. Sendo o staff dele, seria pouco inteligente ir pro futebol desse. Um futebol que ia excluir, fazer com que sumisse o nome do Fábio Matheus dos olhares, né, dos olheiros grandes gigantes do futebol mundial. Porque o Fábio tem uma maturidade jogando bola que é muito difícil de se achar. É um volante canhoto, muito difícil ainda também, hoje em dia, de se achar. É um jogador que arma, que desarma, que tem uma proteção, que tem uma armadura como seu principal aliado dentro de campo. E no meio campo ali sempre teve várias participações boas, tá? O staff do atleta vê, né, e acha também que subindo com o Sport para uma primeira divisão e o Fábio Matheus tendo oportunidade nela, vai valorizar muito mais o atleta do que sair agora e ir para o Chipre, tá? E isso deixa bem claro o que a gente falou aqui, o que a gente conversou sobre a proposta, que a gente não sabia quanto era o valor. A gente trouxe aqui a informação dada pelo Felipe Luna. E eu também fui buscar algumas coisas que tinha chegado sem essa proposta, só que eu disse a vocês aqui por informação que eu fui buscar. Ó, não tinha. O Fábio Matheus não se interessou, a diretoria do Sport não se interessou, e chega essa proposta recusada, não foi ontem, não foi hoje, já tem uns dias atrás, o Sport recusou 8 milhões de reais. Ah, Nicolas, mas o Sport precisa, como todo time precisa. Mas uma proposta dessa para um jogador que tende a lucrar muito pelo Sport, não só em campo, mas quando for para tratar de negócios, evoluir um pouquinho. 20 anos ainda, papai. É 20 anos ainda. Renovou o contrato com o Sport até 2026, para quem não sabe. E o contrato dele só iria até agora, o fim de 2023, tá? Mas o Sport renovou por mais 3 anos quase e foi para 2026 o fim do contrato do Fábio Matheus, que é uma joia do clube, assim como Pedro Martins, assim como Lima e Dedezinho, ainda em base, sub-15 e sub-17, mas o Sport já renova, porque tem muitos clubes de olho, tá? Então, para não cometer o erro que cometeu com Juba, para não cometer o erro que fez e toda a pressão desnecessária e toda a burrice feita na negociação de Luciano Juba, o Sport agora tem mais calma para tratar de negócios. E na minha visão, esse ano é pro Fábio Matheus terminar aqui, subir com o Sport, quem sabe ser titular, ano que vem começar como titular, se destacar e aí sim chegar a outras propostas que valorizem o seu futebol, campeonatos em países que valorizem como você joga, o que você tem a dar, do que sair daqui e ir para um futebol, ir para um clube que dificilmente vai lhe dar realmente uma ideia de jogo, ou pelo menos uma visibilidade para ir para clubes até maiores de outros países. Não. O Chipre é para quando você não tiver mais nada para fazer, ir lá, depois voltar para cá, Brasil, para um time de Série B, assim. O nível do campeonato é muito pobre. Então, nesse momento, a melhor coisa a se fazer e foi feito, foi ignorar. O Sport ainda fez uma
contraproposta, mas não foi de 10, 12 milhões, foi de muito mais, para ver se eles, se quiser, paga, irmão. Eu tenho aqui porque eu sou dono dos direitos federativos dele. Eu tenho contrato até 2026 com ele. Então, eu que mando. Vai, toma aqui uma contraproposta. Ainda não foi revelada, né? Mas eu acredito que foi uma proposta bem... uma contraproposta bem alta, né? Do Sport para com o futebol do Chipre, para o Paphos, né? Que eles, foi o Paphos que ofereceram 8 milhões de reais em cima do jogador. É aquilo, né? Menino da base, bom, tu bota pra jogar, deu certo, o mercado vem atrás. E é assim. Agora, tem que se mudar um pouco mais essa cultura. Porque se o Fábio fosse de um Palmeiras, de um Flamengo, eu sei que é muito diferente. A cultura é sempre muito diferente. Mas aí, a proposta que o Palmeiras estaria recusando hoje era 50, 60 milhões pelo futebol de jogador. E aqui o Sport recusa 8 milhões. Se viesse 50, 60 milhões, que seria algo muito fora da realidade da casinha do Nordeste, para com propostas que vêm para jogadores de clubes daqui, o Sport aceitava na hora, mesmo que o Fábio não queria ir, o Sport, não, vamos ver aí o que tu faz, vem, é bom. E é assim que a banda toca. Mas pro futebol pernambucano, para o Sport, pro jogador, pro staff, já foi decidido que ele fica no Sport, vai cumprir o seu contrato até ele se destacar, o Sport subindo ele, né, obviamente, e usou como essas palavras a matéria do NE45 de Pedro Maranhão. O staff ver como melhor pro jogador, tá? E para as negociações futuras, até para o próprio Sport, ele subir com o Sport, um acesso pode valorizar ainda mais. Agora, tem mais clubes de olho no Fábio Matheus. A primeira proposta oficial foi de 8 milhões de reais do Paphos, time da primeira divisão do Chipre. Só que tem outros clubes também de olho, tamanho do olho de Nicolas aqui, de olho no Fábio Matheus, a fim de apresentar proposta, a fim de que quando terminar o ano aí, começar realmente a chover mais sondagens, mais propostas, mais interesses e obviamente mais conversas com o Sport, com o staff e com o próprio jogador que, na minha opinião, hoje é titular do Sport Clube do Recife ao lado de Felipe, porque o Fábio Matheus é um primeiro volante, Felipe é um segundo, para mim 2 canhotos ali seria muito bem. Queria muito que eles tivessem essa oportunidade como teve Fabinho e Felipe. Fabinho também foi muito bom, muito bem, tá? No jogo contra o Criciúma. Mas pra mim, dá uma maior vitalidade no meio campo do Sport, em marcação também, em proteção. Obviamente ele não seria aquele titular irretocável, o Fabinho poderia entrar no segundo tempo e tal, mas eu começaria os jogos com Fábio Matheus e Felipe. 2 canhotos, Felipe um pouco, né, tem um volante, tem marcação, mas distribui muito jogo, muita bola, é muito bom jogador o Felipe, mas na minha visão hoje seria Fábio Matheus e Felipe. Vamos ver o que o Anderson Moreira vai falar. O Ronaldo volta de suspensão para o jogo depois de amanhã contra o ABC, enfim. Mas a informação da noite é essa: o Sport recusa 8 milhões de reais do Paphos, time da primeira divisão do Chipre, pro Fábio Matheus. E Fábio Matheus fica no Sport. Contrato até 2026, até o fim de lá. Então não sai do Sport nem se preocupa, nem se preocupando, na verdade. E o Sport tem essa carta debaixo da manga a partir de agora. Só sai se vier uma proposta boa para mim. E obviamente o Sport pensa no seu produto. O staff pensa no seu produto, que para um para outro é o Fábio Matheus. O Fábio Matheus precisa se maturar mais um pouquinho, subir com o Sport para uma Série A, vai se valorizar porque vai ser jogador de primeira divisão, vai ser jogador do maior clube do Nordeste na primeira divisão, então isso dá uma visibilidade, dá uma cancha a mais pro Fábio. Enfim, gente, Fábio Matheus fica no Sport, mas recebeu essa proposta, 8 milhões de reais foi o valor. O Sport fez uma contraproposta que logo não foi aceita, não deu negócio, não andou, melou, tá? Porque a contraproposta do Sport foi fora como é que eu posso dizer, da expectativa deles lá, e isso realmente é uma negociação que se faz com um clube que quer manter a sua joia, né? Afasta, né, o Paphos, afasta o interesse, fica com o atleta até 2026, tem contrato, e o Fábio Matheus sobe com o clube, é maturado, ganha mais uma cancha, mais visibilidade e ainda mais valorização. E isso dá muito respaldo a staff, a clube e ao próprio jogador. Não é qualquer proposta que vai, né? Então isso eu fiquei de acordo, estou de acordo sim com a decisão de 3. Fábio, o Sport e o staff empresários, obviamente, do Fábio Matheus, tá bom? Cheiro no coração, fica, viu, Fábio? Tem muito futebol, muito futebol. É só ver, né? E olha, detalhe, cara, foi o primeiro ano de Fábio como profissional, porque ele veio da Copinha. Foi um dos poucos jogadores aproveitados pelo Anderson Moreira, talvez o único aproveitado pelo Anderson Moreira no time profissional foi o Fábio Matheus. Tá vendo? Tá vendo que tem qualidade? Tá vendo que aqui a base também tem qualidade? Tá vendo que a base também pode resolver? Tá vendo que a base tem muitas características distintas de jogadores outros que estão no elenco, que possivelmente esses da base podem ser até melhores? É ver por aí. E o Fábio tem tudo para crescer ainda mais no clube. 8 milhões foi recusado.
e eu acho certo. Vai chegar mais. Só esperar, trabalhar e confiar. Tamo junto.